Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento aos deputados presentes, aos deputados que nos acompanham também de modo online, as respectivas equipes e a população de Santa Catarina que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu destaco aqui entre nós a presença do deputado Nilson Berlanda, a presença do deputado Matheus Cadorim, de modo online a presença do deputado Thiago Zilli, nosso presidente, e que me delega nesse momento aqui, interinamente, a condução dos trabalhos, e justifico também a ausência do deputado Ivan Nats através do ofício interno anteriormente protocolado. Eu inicialmente coloco em discussão a ata da segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Questiono se algum deputado queira se manifestar a respeito dessa ata. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Portanto, dou esta ata por aprovada. Dando prosseguimento à pauta, passamos agora à discussão e votação do seguinte requerimento. É um requerimento de autoria do eminente deputado Marquito, requerimento número 100/2025. Autoria eminente deputado Marquito, requerendo a realização de uma reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais, objetivando discutir a viabilidade de projetos urbanos, ambiental, social e economicamente sustentáveis. Eu coloco em discussão esse requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. O requerimento de autoria do deputado Marquito está aprovado no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais. Eu também solicito a autorização dos membros para apreciação extrapauta de um requerimento de autoria do nosso presidente, o deputado Thiago Zilli. É o requerimento 131/2025. Requer a apreciação de uma minuta de projeto de lei que dispõe sobre a correção dos memoriais descritivos e mapas que estabelecem as divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina, consolidadas pela Lei 13.993/2007. A minuta está disponibilizada para os parlamentares via SEI, e eu questiono ao deputado Zilli se eventualmente queira fazer uso da palavra para explanar a respeito desse requerimento e dessa pauta que é muito estratégica para os municípios catarinenses. São mais de 100 municípios que hoje enfrentam esse desafio e é urgente. Santa Catarina tem pressa, é preciso uma solução técnica em relação a esse assunto, e o deputado Zilli, como nosso presidente, tem capitaneado muitos esforços nesse sentido. E eu, portanto, concedo aqui a palavra ao nosso presidente, o deputado Zilli, para que possa nos explanar aqui essa matéria que é tão relevante para o âmbito municipalista catarinense. Com a palavra o nosso presidente, o deputado Thiago Zilli. Muito bom dia a todos os colegas, bom dia ao deputado Napoleão Bernardes, parabéns e obrigado por me substituir na presidência dessa comissão e também as pessoas que nos acompanham. Dizer, deputado Napoleão, da importância desta pauta para fazer a correção dos memoriais descritivos e mapas que estabelecem as divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina. A gente tem conhecimento prévio de muitos municípios. Hoje está em torno de 150 municípios que estão com esse problema e fizemos essa minuta, essa lei a 4 mãos, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, e eu quero aqui fazer um parênteses e agradecer o empenho, o trabalho do Léo e do doutor Edgar, que se lançaram em cima desse projeto. Agradecer ao presidente deputado Júlio por ter colocado a Assembleia à disposição. E esse projeto de lei, deputado Napoleão e colegas, ele é uma oportunidade para que os municípios possam regularizar sem precisar burocratizar ou ajuizar a sua questão. Se os dois municípios, os municípios que estiverem interessados, entrarem em acordo, eles fazem a sua lei na Câmara Municipal e dão ao Poder Executivo, né, o direito de fazer este consenso para fazer a confrontação das medidas. Então, hoje é o pontapé inicial, é o lançamento deste projeto de lei para que ele tramite nas comissões e depois de aprovado, para que os municípios façam o seu pedido na Comissão de Assuntos Municipais para que seja regularizado. Estaremos acompanhando, estaremos torcendo para que se resolva isso, porque a gente sabe cada
questão local, quando tem uma discussão na questão da divisa, quem é que dá assistência, se é um município A, se é um município B, e com isso quem sofre é a população, e eles querem ver regularizado a sua situação também. Então, quero agradecer mais uma vez, deputado Napoleão Bernardes, pela brilhante condução dos trabalhos aí. Vossa Excelência é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Obrigado ao nosso presidente, deputado Thiago Zilli, pela explanação da matéria e também pela dedicação em relação a esse tema. Houve uma força-tarefa de muitos protagonistas, como bem mencionou o nosso presidente, para que houvesse uma solução. E esse projeto pode ser o caminho, a via para essa solução tão importante. Afinal, o número é estarrecedor, né? De 295 municípios catarinenses, mais de 150 com problemas em relação à divisa. Isso tem todo o impacto para as suas populações, para a economia, para o desenvolvimento social. Eu consulto os demais parlamentares se alguém queira se manifestar a respeito desse tema. Deputado Matheus Cadorim. Bom dia a todos os colegas. Achei muito pertinente, deputado presidente Thiago Zilli, esse tema. Né? Sabia que havia uma quantidade grande, mas não sabia que era mais da metade dos municípios que tinham problemas com divisa. E entendi a solução aqui do projeto de lei, achei muito inteligente, prático, né, e desburocratizado do jeito que tem que ser. Né? Eu acho que esse tipo de solução cabe aos próprios municípios determinarem um acordo, sem que isso precise passar por nenhum tipo de regramento em instâncias maiores. Né? O próprio município tem essa competência e, com certeza, num acordo amigável e com o auxílio aqui do Poder Legislativo, especificamente da comissão, com certeza a gente vai conseguir auxiliar nessa questão aí que efetivamente me surpreendeu a quantidade de municípios com esse problema. Muito obrigado, deputado Matheus Cadorim, pelas suas contribuições. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado, portanto, no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais, o requerimento de autoria do nosso presidente, deputado Thiago Zilli, parabenizando aí pela condução responsável e zelosa a respeito desse tema que é tão relevante para o municipalismo catarinense. Eu também destaco aqui que temos na nossa pauta, portanto, a discussão e votação do parecer do eminente deputado Nilson Berlanda, presente aqui junto conosco presencialmente, ao PL 229/2024, projeto de lei de autoria do deputado Emerson Stein, que denomina uma ponte na rodovia SC 408, no trecho entre Major Gercino e Leoberto Leal, localizado na comunidade de Rio Viado, no município de Leoberto Leal. Eu, portanto, concedo a palavra ao eminente relator, o deputado Nilson Berlanda. Quero lhe cumprimentar, presidente Napoleão, cumprimento o deputado Cadorim, também nosso deputado Zilli. Na verdade, nós vamos... se trata de um projeto de lei número 229/0 de 2024, de autoria do deputado Emerson Stein. E esse deputado faz um requerimento de diligência do projeto de lei do deputado Emerson. Então, eu farei a leitura aqui. Diligência interna do autor do projeto de lei em análise para que traga as certidões obtidas em diversos tribunais estaduais e federais, certificando este parlamento de que não existe em relação ao homenageado sentença transitada e julgada sobre os crimes mencionados na lei número 16.720 de 2015. Então, na verdade, estamos pedindo uma diligência interna para depois darmos sequência ao projeto. Seria isso, deputado. Perfeito. Eu coloco em discussão a manifestação do relator. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a proposta de requerimento de diligência apresentada pelo eminente relator, o deputado Nilson Berlanda. Os favoráveis permaneçam como estão. Está devidamente aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator, o deputado Nilson Berlanda. Consta aqui da nossa pauta, também por indicação do nosso presidente, o deputado Thiago Zilli. Então, nós convidamos aqui, para fazer parte da nossa reunião, uma comitiva importante do sul do estado, e a gente convida para fazer parte da nossa reunião os ilustres professores Lorival Bois e também Cláudio Serrem, que vão abordar aqui, podem se sentar aqui junto conosco, estejam à vontade onde lhes for mais adequado. Ambos vão mencionar aqui a nosso respeito a importância da rodovia SC 435 para o desenvolvimento e a logística de mobilidade do estado de Santa Catarina e a região sul do Brasil. Então, foi uma indicação do nosso presidente, o deputado Thiago Zilli.
Os nossos professores sintam-se muito bem à vontade aqui entre nós. Haverá uma apresentação, uma exposição. E eu, portanto, cedo aqui, 5 minutos para cada um dos nossos convidados poder explanar a respeito da importância estratégica, portanto, dessa rodovia SC435. São muito bem-vindos aqui em nome da Comissão de Assuntos Municipais e estejam à vontade. Muito obrigado. Bom, minha saudação inicial, agradecendo já, né, a oportunidade de estar aqui, cumprimentando os deputados, cumprimentando de forma especial também Tiago Zilli, que oportunizou, cumprimento o professor Loure Valbes, que me acompanha, o vereador João Vitor, na cidade de Armazém, muito obrigado. Deputados, sou Cláudio Senen, morador de Rio 7, uma comunidade que faz a divisa entre os municípios de São Martinho e São Bonifácio. A comunidade Rio 7, esse rio, que é o Rio 7, ele também divide a região da Grande Florianópolis e a Amurel. E nós temos uma reivindicação antiga, que é a 435, que é a ligação, a rodovia que liga os municípios de São Martinho e São Bonifácio. Então, nós, como cidadãos, não temos aqui nenhum vínculo partidário, mas nós temos uma luta, eu particularmente, desde 2010. A gente vem plantando, buscando, enfrentando situações e muitas vezes portas se fechando e tentando demonstrar para o poder público a importância que tem aquela rodovia hoje, não só para São Martinho e São Bonifácio, mas para toda a logística do estado de Santa Catarina. Nós vimos que, ultimamente, muitos acontecimentos, né, desagradáveis aconteceram aqui no Morro dos Cavalos, certo? E a 435 tem sido o refúgio para que todo o movimento da 101 se escoe por ali. E essa rodovia também, ela é uma rodovia histórica, deputados. Ela foi a primeira ligação norte-sul né, que nós temos, né? Antes da BR-101, todo o movimento se passava por ali. Então, eu diria que não só o Estado, mas eu acho que o Brasil, né, professor, tem uma dívida histórica para com aquela rodovia, para com aqueles cidadãos que lá vivem. Então, hoje, tirando todo esse contexto e analisando dessa forma, nós temos, além de tudo, hoje, essa condição de viabilidade, porque nós sabemos, temos que ser realistas, papo nosso aqui, deputados, se começar a mexer em obra independente de situação, mas começar a mexer no Morro dos Cavalos, nós vamos ter lá uma série de inconvenientes. Eu imagino que muitos casos, muitos momentos de interdição, e a 435 ela é uma alternativa. Tem o projeto agora, né, se fala em iniciar-se 12,6 quilômetros, e parece que o governo autorizou também, saindo de São Bonifácio, em direção a São Martinho, também 12 quilômetros, mas isso não resolve. Né? Ajuda, sim, inicia, é um início, nós precisamos de um início. Mas o que vai, de fato, interligar e fazer valer essa mobilidade é a 435, esses 40, professor Lourival, 40 e pouco, 42 quilômetros todos asfaltados. Volto a dizer, não interliga só São Martinho e São Bonifácio, liga toda a região da Grande Florianópolis, deputado, ao Vale do Capivari, né, toda a região de Tubarão, Criciúma, todo o sul do estado, a região do Vale do Braço do Norte, aquela rodovia ela é estratégica para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Eu fico perplexo, que eu não sei como a logística, a inteligência do estado de Santa Catarina ainda não percebeu essa viabilidade. Eu tenho algumas imagens, não sei se a assessoria, por gentileza, eu gostaria... Essas aí são fotos recentes, pessoal. As condições das pontes, a condição da rodovia. Se o pessoal, por gentileza, quiser ir passando... Olha só, quando a 101 fica interditada no Morro dos Cavalos, olha a situação, fica até uma paisagem bonita, né? Mas olha aí essa condição. Né? Olha a segurança que nós temos. Aqui tem até um resumo, né? Foi tirado de alguma página, demonstrando e falando, né, da importância dessa rodovia. Temos alguns vídeos também, não sei se é possível, são vídeos rápidos também, né? Que denotam um pouquinho dessa necessidade, dessa importância desses transtornos. Trabalho de imprensa que já foi feito lá, divulgação, né? Então, realmente, quando acontece algum incidente na 101, essa é a rota. São 42 quilômetros. Deputado, e assim, além de valorizar, e é uma questão de respeito para com a região, que é uma região que interliga, vocês devem conhecer a Flus House, né? A rodovia que dá acesso a Flus House, né? Passando o vídeo rápido, a gente vai poder ver,
Na sequência, temos outras condições. Imagina, não temos a imagem essa, mas são situações que são levadas ao extremo pelo estado de conservação dessa rodovia. E hoje a gente vê as prefeituras fazendo um trabalho lá, pessoal. O que acontece? Muitas vezes as prefeituras fazem o trabalho na estrada estadual, que não é obrigação, e as estradinhas municipais lá estão num acesso terrível. Então há uma contradição, é um desrespeito muito grande, é uma situação que precisa ser vista para um Estado que se diz, com a pujança, que se diz, não, nós sabemos, nos catarinenses, nós sabemos o valor e a força que tem nosso Estado, e nós somos reféns, pessoal, de uma rodovia que apresenta essas situações aí, ó. Quem está passando aí, ó? Catarinenses, brasileiros, cidadãos, cidadãs, famílias que precisam se dispor, né, a uma situação extrema, colocando em risco as suas vidas, as vidas de seus familiares, enfim. É uma questão que precisa ser vista, eu diria, senhores, com muita urgência. Né? Eu acho que tem um vídeo aqui que vai chegar, que mostra a situação de uma das pontes. Né? Isso aqui é noticiado, né? Que a gente também, nós temos um grupo lá, a gente acaba divulgando. E qual é a nossa ferramenta? As redes sociais, né? Utilizando elas para fazer chegar até os órgãos responsáveis para que eles possam... Olha só, essa é a ponte que divide São Martinho e São Bonifácio. Grande Florianópolis de um lado, região da Murel de outro. Olha só, se puder parar a imagem, não sei se é possível, mas aquela cabeceira lá, ó, ela está, ó, ali embaixo, ela está totalmente cedida. Quem passa ali, senhores, senhoras, são alunos, são nossos filhos, são cidadãos, de repente serão vocês. E no final do ano foi trocada essa coluna de sustentação, a base da ponte aqui. Né? Foi colocado outro eucalipto ali. Mas se vocês olharem, eu falo isso porque eu já estive ali embaixo. Esse aí é o Rio 7. Tá? É o Rio 7, é o rio que divide a região da Grande Florianópolis para a região da Murel. Podem perceber que aquela cabeceira ali, ó, ela está totalmente cedida. É uma questão de tempo para aquilo ali desmoronar. Tá? É uma obrigação do Estado de Santa Catarina ver, rever e analisar com um olhar diferenciado essa questão. Professor Lorival, gostaria de contribuir? Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade para estarmos presentes. Cumprimento a todos os deputados e demais presentes. Objetivamente, eu só queria complementar que, além de tudo que já foi apresentado, em primeiro lugar, segurança. Né? Segurança realmente é algo que está sendo totalmente renegada. Porque se a gente olhar essas pontes com uma vista, com um olhar de engenheiro, todas elas deveriam ser demolidas imediatamente. Porque nenhuma delas tem condições de suportar os caminhões que ali trafegam hoje. São bitrens. Nós não temos condições de segurança, inclusive, de fazer ultrapassagens. Eu estou com o meu carro andando naquela rodovia, encontro um bitrem numa curva, o que acontece? Eu tenho que ir para o lado do barranco e ele vai ficar do lado contrário, né, na contramão. Né? Então, eu tenho que me expor para cair lá embaixo na grota e ele vai ficar lá bem bonitinho. Então, uma coisa, aquela rodovia não tem condições de andar bitrem. Eu entendo, a economia precisa andar, ela não pode parar, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, renegar ou ignorar esse problema. É um problema crucial. Como o professor Collor colocou, são as pessoas que precisam ir às escolas, as crianças, as pessoas da saúde e assim por diante. Então, senhores deputados, realmente, nós não podemos ficar com 12,5 de São Martinho a Rio 7, ou mais 12,5 de São Bonifácio a Rio 7, ou a Santo Antônio, e ali no meio, mais 20 e poucos quilômetros. Não resolve. O gargalo permanece o mesmo. O dia que chove, como interdita aqui a 101, o pessoal local não consegue nem sair de dentro de casa. Né? Eu tenho fotos, muitas fotos. A casa dos meus pais é em Santo Antônio, e é na margem da rodovia. Eu tenho fotos, muitas fotos de coisas básicas que poderiam ser resolvidas. Por exemplo, um bueiro, que qualquer chuva mais intensa, ele simplesmente, né, inunda a estrada e interrompe toda a passagem. Não passa
Não passa carro de saúde, não passa carro de escola, não passa ninguém. Por uma coisa básica, é um bueiro construído em 1937, é uma estrada construída em 1937 e as pontes são as mesmas. Como é que pode isso? Onde é que nós estamos? Se a gente observar essas fotos que aí estão, é pior do que aquelas estradas da Transamazônica. Tá? É uma estrada da Transamazônica. E aqui o Estado diz, não, nós temos dinheiro, e vai querer investir dinheiro em BR-101, que é uma estrada federal, e não se ocupa com uma estrada básica aqui na Grande Florianópolis, na região sul do Estado. Menos de 100 quilômetros aqui. Menos de 100 quilômetros. Aqui é o nosso lado. Isso é um desrespeito total com o cidadão que vive nessa região. É a tal coisa. O que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? Dizer que a estrada não é viável porque ela não tem uma representação econômica, isso não tem sentido, gente. Hoje em dia nós temos que pensar de uma forma diferente. Esse argumento não se sustenta tecnicamente. Perfeito. Senhores, em nome da Comissão de Assuntos Municipais, a gente agradece muitíssimo aqui a participação dos professores Lorival e Cláudio, também acompanhados pelo querido vereador João, do município de Armazém. Essa é uma indicação, um requerimento do nosso deputado Tiago Zilli. Eu destaco aqui entre nós a honrosa presença do deputado Rodrigo Minotto e também do deputado Ivan Nats. E eu coloco esse tema em discussão entre os membros aqui da Comissão de Assuntos Municipais, inicialmente o deputado Rodrigo Minotto, na sequência o deputado Nilson Berlanda e, em seguida, o deputado Tiago Zilli. Deputado Rodrigo Minotto, com a palavra. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas deputados, ao professor Cláudio e Lorival. Está aqui o nosso ex-líder do governo, então ele vai nos ajudar a resolver esse problema, porque, pelo que eu vi, deve ser o programa Estrada Boa do governo do Estado. Seria interessante depois deixar esse material junto com o deputado Ivan Nats, que eu acredito, juntamente também com o deputado Berlanda, que poderá nos ajudar para buscarmos os devidos investimentos que são necessários para a execução dessa obra que é tão importante para o sul do Estado. Eu que sou do sul, sou de Criciúma, já passei muito também por essa rodovia. Me recordo na última vez que houve o desmoronamento da BR-101, final do ano de 2022, se eu não me engano. Levamos 7 horas de Florianópolis até Criciúma por essa rodovia. Então, a precarização, a situação daquelas pontes que foram aí apresentadas é lamentável, né? Uma rodovia estadual esteja nessa situação. Eu questiono os professores se já houve a possibilidade de uma audiência com o governador ou com o secretário de obras do governo do Estado, de infraestrutura, sobre esse tema, se houve também por parte deles algum interesse de, pelo menos, pensar na elaboração de um projeto, se já existe ou não um projeto desta rodovia, e qual foi a iniciativa até agora do governo do Estado com relação a isso? Muito bem, deputado. Respondendo a sua pergunta, existe o projeto, né? Nós já fizemos várias tratativas, muitas portas sempre se fechando, também envolvimento de políticos, né, do meio administrativo dos municípios. Há o projeto. No momento, o governo autorizou 12,6 quilômetros saindo da cidade de São Martinho, ou seja, do sul, né, em direção a São Bonifácio. Então, ou seja, da direção sul-norte, 12,6. Porém, essa autorização ela já esbarrou agora em problemas de projeto, né? Essa autorização foi muito fomentada, temos que ser muito francos aqui, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Na eleição para prefeito, se teve todo um alarde, vamos assim dizer, vai sair o asfaltamento 12,6 km, enfim. Depois da eleição, tudo novamente se esfriou. E aí a gente tem lutado, tem buscado, e a gente, como cidadãs, a gente tem que... né, porque o meio político, pessoal, o que acontece? Ele acaba saindo, eu estava conversando ali com o deputado Volney Weber, né, Lorival, ele acaba saindo. Então, nós, cidadãos, temos que manter essas brasas acesas. Então, sim, eu imagino que haja interesse do governo, né, porque por uma questão lógica, até de inteligência, eu acho que deva haver interesse por parte do governo em asfaltar, mas o que a gente quer mesmo é que essa obra ultrapasse essas barreiras burocráticas, que isso
seja resolvido, que seja feito da forma legal, correta, mas que se tenha agilidade, que se dê prioridade a essa obra, porque o senhor de Criciúma, né? Imagina, a região sul hoje, Tubarão, Criciúma, eu falava outro dia numa reunião na CIT em Tubarão, a região sul ela é refém do Morro dos Cavalos. Né? Vamos imaginar uma situação aqui, o que aconteceu, Deus nos livre e nos proteja, que aconteceu no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, aconteça também aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a região sul ela está totalmente ilhada. Porque a logística de transporte não sobe o Rio do Rastro, nem Corvo Branco, que está sendo agora, né, revitalizado. Então, a região sul precisava ir ao Rio Grande do Sul, do Criciúma, Tubarão, as empresas precisavam ir ao Rio Grande do Sul para colocar os seus produtos para o norte. Né? Então, assim, precisa ser feito. Não, volto a dizer, a 435 hoje ela ultrapassou São Martinho e São Bonifácio. Ela é uma projeção para todo o sul, eu diria até do Brasil. Eu vou além. Então, há tratativas, nós temos procurado, o pessoal sempre fala, tem que ser bem honesto, há sempre esse imbróglio, esse enrolo, né, de que vamos fazer e vai mexe daqui, mexe dali, mas efetivamente, deputado, pouca coisa tem sido feita. Só me permite uma coisa. O projeto existe. Existe um projeto de 2006. Esse projeto de 2006, nós aqui, o grupo, esse que o professor Cláudio fala, nós começamos a retomar a discussão desse projeto de 2006 no início do governo Moisés, bem no início, logo nos primeiros meses do governo Moisés. E conseguimos, no final do governo Moisés, fazer com que esse projeto tivesse sido revisado, ou quase revisado. Bom, o que aconteceu no final do governo Moisés? Ele deixou licitado as duas pontes principais que ligam, que existem, que é justamente essa ponte que o professor Cláudio mostrou, e uma outra ponte em São Bonifácio. Duas pontes principais e mais caras. Deixou listado, quando entrou o novo governo, isso foi paralisado. Tá? Então, depois de algum tempo, foi agora no final do ano passado, né? Final do ano passado, que houve autorização, com base nesse projeto revisado, houve autorização para fazer os 12,6 quilômetros de São Martinho a São Bonifácio. E a gente estava muito insistindo sempre com o governo anterior, tanto quanto com o atual, não pode ser só os 12,5. Claro, a gente entende que existem restrições econômicas, né? Mas a rodovia precisa ser totalmente feita, senão não resolve. Né? O funil continua. Mas, professor... Só finalizando, o projeto existe, ele está revisado, claro que sempre existem pendências de meio ambiente, etc., né? Mas o projeto existe. Felizmente, ele existe e está em andamento. Essas pontes são localizadas em quais... Em São Bonifácio, é a ponte ali, não sei se o senhor não vai lembrar, possivelmente. É nessa rodovia, né? É nessa rodovia. É a ponte a maior ponte em São Bonifácio, o resto são galerias, né, simples, e a ponte, essa que o professor Cláudio mostrou ali em Rio Sete, que é a ponte crítica. Né? Claro, tem outros pontilhões, mas esses, né, dá para resolver com mais facilidade. Se o governo fizer as duas pontes nesse ano, já está bom, né? É isso, deputado Minotto. Obrigado pela intervenção. Na sequência, pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Obrigado, presidente. Eu queria fazer uma pergunta. Agora, o governador Jorginho, recentemente, está recebendo todos os municípios. Eu acredito que os dois prefeitos devem... já ocorreu na Grande Florianópolis esse encontro, aliás, foi um dos primeiros que aconteceu. Será que não houve um diálogo entre os dois prefeitos e o próprio governador para solicitar essa obra tão importante? Vocês saberiam me informar se há esse contato, essa conversa? Porque se tem projeto, né? Essa é uma pergunta. E segundo, se já foi feita a indicação aqui pela Assembleia solicitando esse trecho, uma indicação que seja votada aqui no plenário. Aconteceu isso já ou não? Bom, desde o início, né, repetindo, desde o início do governo Moisés, nós temos nos reunido com o secretário da Infraestrutura. Né? E isso também aconteceu durante o governo do... Agora, recentemente, né? Desculpa. Recentemente, nós também tivemos reuniões com o governo Jorginho, né? Isso já na época da finalização da revisão do projeto.
Então, sempre com a participação da Secretaria da Representação do Governo do Estado, né? E o nosso grande interlocutor, claro, existem outras pessoas, do ponto de vista da Assembleia, tem sido o deputado Volney Weber, né? Ele tem sido um batalhador muito grande, né? Outras pessoas também, né? Vereadores, prefeitos, mas assim ele tem sido o nosso, digamos assim, abridor de portas, né? Então, não sei se eu respondi, mas essa é a situação. Mas sempre nós temos procurado trabalhar sempre junto com a Secretaria de Infraestrutura dos governos desde 2010 que nós iniciamos o processo. Deputado, eu acho também, teve sim essa conversa dos prefeitos, da prefeita lá de São Martim para com o governador, sim, é pauta deles também, é interesse deles, né? Mas a gente vem também buscando reforçar aí cada vez mais, porque está se atendo muito a essa questão dos 12 quilômetros, e a gente busca, e a gente tem conversado muito com as lideranças lá, deputados, é justamente isso que o professor Lorival comentou antes, a execução da totalidade da obra, né? Visando justamente, falando como cidadãos, como moradores daquela região lá, nesse sentido. Falta que eu tinha. Satisfeito. Mais alguém presencialmente queira se manifestar? Consulto o deputado Tiago Zilli, que nos acompanha de modo online, se pretende fazer uso da palavra a respeito desse tema. Ô, presidente, deputado Napoleão, agradeço a oportunidade e só ressaltar aqui a participação dos professores, o Lorival e o Cláudio, e o vereador João Vitor, dizer para eles que eu acho que esse é um passo que a comissão pode auxiliar desse assunto não morrer, porque conforme disse muito bem o deputado Rodrigo Minotto, eu também, na oportunidade, lá quando nós tivemos a diplomação, dia 18 de dezembro de 2022, também passei por essa estrada aí, fiquei 7 horas ali preso e vi a angústia e a alternativa que o Estado de Santa Catarina precisa ter. Então eu acho que isso é um trabalho de toda a comissão, de toda a nossa bancada do Sul, e esse é importantíssimo, essa obra. Parabéns para eles, não vamos deixar esse assunto ficar esquecido, porque o Estado precisa fazer a sua parte, dar oportunidade para ter alternativa na questão do Morro dos Cavalos, e aí depois a gente cobrar a obra do túnel, ou da duplicação, ou da ampliação. Então, parabéns para eles, muito obrigado por eles terem vindo aqui, deputado Napoleão, e agradeço também a oportunidade. Grande abraço a todos os colegas aí. Então, nós agradecemos, em nome da Comissão de Assuntos Municipais, professores Lorival Cláudio, vereador João do município de Armazém, e consulto se mais algum deputado presente quer fazer uso da palavra sobre temas diversos aqui da comissão. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o eminente deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria só fazer um comentário com relação a essa proposta de lei que estabelece regras para o limite, né, dos municípios, municípios têm conflitos de limites. E eu quero falar isso com muita prioridade, que fui o deputado que apresentou o primeiro projeto de lei aqui para resolver o problema de Ibituba e Laguna, que é um grande conflito, que tem aqui no Estado, que a gente acompanha mais de perto. A Assembleia Legislativa já fez audiências públicas lá, então há uma grande movimentação da comunidade e há um conflito entre os dois prefeitos, há um conflito entre as câmaras de vereadores e não há uma solução. Porque como é que a gente resolve o problema de conflito, de litígio, de limite? Os municípios eles entram num acordo e aí, a partir desse acordo, é elaborado um projeto de lei que é apresentado na Câmara de Vereador dos dois municípios. Os dois projetos de lei são aprovados e, a partir desses projetos de leis aprovados e sancionados, é remetido um documento para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que, a partir daquele projeto de lei, estabelece os novos limites. E o deputado Napoleão, que foi prefeito da nossa cidade, sabe, nós resolvemos um problema grave que nós tínhamos lá com o município de Indaial. Talvez Vossa Excelência não se recorde, mas foi do tempo que Vossa Excelência era prefeito lá na nossa cidade, na região do Encano, que havia também um conflito de limites e foi resolvido através desse procedimento. O que acontece? Acontece que quando há uma pacificação do processo,
Não precisa intervenção legal. Não precisa de lei, não precisa fazer nada, não precisa fazer absolutamente nada, porque os municípios eles entram em acordo e eles fazem. Aí o que a gente fez? A gente apresentou um projeto de lei que vai inviabilizar. O projeto de lei vai inviabilizar qualquer procedimento de resolução de limites. Sabe? A gente não, com todo o respeito que tem aqui, né, o objetivo do projeto, mas o projeto, como ele foi desenhado, ele vai criar mais conflito ainda. Por quê? Como é que vai se conseguir 50% de assinatura de todos os moradores de uma região se há um conflito? Como é que vai se conseguir 2 leis iguais se as câmaras não entram num acordo? Porque se elas entrarem num acordo, não precisa de lei estadual, é só fazer um acordo, cada um faz a sua lei e pronto. Então, por que os conflitos só surgem? Surgem porque não tem acordo. Os municípios não têm acordo. O caso ali de Itapirubá, que o deputado aqui, os deputados do Sul conhecem bem, é um exemplo claro de que não há acordo. Nenhum dos municípios quer perder a área. E na resolução de tudo, ninguém atende a área. Ou seja, o posto de saúde que tem lá... Só vou concluir, deputado. O posto de saúde que tem lá, o posto de saúde não é atendido nem pelo município de Ibituba, nem pelo município de Laguna. Aí dentro do município de Laguna tem uma escola que é atendida pelo município de Ibituba. E tem todo um território que os municípios não querem perder porque tem potencial construtivo. Então, o que eu faço alerta aqui à casa? Que talvez a gente possa dar uma respirada um pouquinho melhor nesse projeto de lei, porque se a gente esperar que eles vão colher 50% da assinatura de um abaixo-assinado, se nós vamos esperar que a Câmara de Vereadores faça um projeto de lei dos 2 tipos, se nós formos esperar que seja apresentado um mapa, se nós formos esperar que fosse apresentado... se a gente for esperar tudo isso, não vai resolver, não vai ter. Eu quero registrar isso aqui no dia de hoje, que não vai ter. Porque o que foi colocado na lei é uma barreira intransponível de atividades que precisam ser ultrapassadas para poder fazer um limite. E no fim, para concluir, o cidadão que está lá, naquela área de conflito, não sendo atendida pelo poder público, não sendo atendida por nenhum dos 2 municípios, não sendo atendido na sua base mínima lá, de limpeza de rua, recolhimento de lixo, atendimento de saúde, ele fica ali esperando alguém resolver o problema dele, que não vai sair. Então, eu só faço essa observação, claro, apoio, eu sou aqui, não quero fazer voto divergente, mas talvez a gente deva dar uma respirada, cada um fazer uma reflexão sobre as exigências que foram colocadas no texto, para que não inviabilize a ideia que é boa. Né? Esse registro que eu faço. Fica registrada, portanto, a manifestação do deputado Ivanates e essa é a importância do processo legislativo. Né? É o ponto, é o contraponto e ao transcurso do processo legislativo, com o amadurecimento das propostas, das visões, das ideias, se chega ao melhor denominador comum. Porque, senhor presidente, se a gente fizesse só um único item... Já vamos lhe ouvir, deputado Zilli. Se a gente fizesse só um único item, Tá. O projeto de lei, os estabelecimentos de novos limites se resolve da seguinte maneira. Projeto de lei dos 2 municípios, um na Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores de cada município, sancionado por cada um dos seus prefeitos, para a resolução dos limites de conflito. Aí a gente estabelece só as câmaras de vereadores para que elas resolvam entre elas, os prefeitos e os vereadores, que são os legítimos representantes lá da comunidade. A partir da hora que tu envolve a comunidade, com 50% da assinatura do abaixo-assinado, aí tu estabeleceu o conflito, não tem como mais. Fica registrada a posição aqui do deputado Ivanates, né, para a contribuição desse debate. É um projeto de lei que está nascendo, né, então vai ter todo um bom tempo aí de amadurecimento e maturação. Ouvimos então o deputado Tiago Zilli, que tem liderado essa discussão para a formatação dessa minuta de projeto de lei. Com a palavra o deputado Tiago Zilli. Deputado Napoleão, agradeço. Também entendo a posição do deputado Ivanates, que foi um dos primeiros proponentes. Estivemos juntos lá naquela audiência pública, lá em Garopaba, e a gente viu a comunidade participando, mas o interesse desse texto de lei é um das exigências no artigo 3º,
a solicitação de correção será apresentada à Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e deverá estar acompanhada das seguintes documentação. Claro, no item terceiro ali, ó, mapa da proposta de limite elaborado com base nos insumos cartográficos oficiais do Estado mais atuais, com precisão igual ou melhor que 1 por 10 mil. Então, são exigências que hoje a tecnologia ela avançou e nós precisamos ter um parâmetro. Então, eu acredito que é o primeiro passo que a Comissão de Assuntos Municipais, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado vão estar junto para tentar resolver esse problema. Claro que se houver disputa, discussão, aí é uma coisa mais demorada, mas acredito, deputado Ivan, que é uma oportunidade para a gente modernizar a questão da lei e a questão das medições e as comunidades poderem participar também. Só fazer esse registro aí. Obrigado pela manifestação, deputado Tiago Zilli. E eu concedo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto, que se inscreveu também para debater o tema. Não, presidente, eu só queria colocar o trem em cima do trilho. Nós estávamos discutindo a SC 435 e aí o deputado Ivan já engatou a primeira aqui e o deputado Tiago engatou a segunda, eu vou botar no ponto morto. Mas só para deixar os convidados à vontade, eu acho que estariam dispensados, porque aí sim a gente começa a discutir o requerimento desse projeto apresentado pelo deputado Tiago Zilli. Obrigado, viu, deputado Minotto. E quanto aos nossos convidados, o Parlamento, a Assembleia Legislativa, instituiu as bancadas regionais com força de lei, com amparo legal, e nós temos a bancada do Sul, nesse momento coordenada pelo deputado Tiago Zilli, mas integrada pelo deputado Rodrigo Minotto, por outros membros, o deputado Volney Weber, o deputado Júlio Garcia, e, enfim, são deputados componentes da bancada do Sul. E a bancada do Sul, portanto, ela tem um respaldo legal para justamente fazer a defesa conjunta e coletiva daqueles temas que são pertinentes à região. Então, nós já designamos a bancada do Sul como canal de interlocução da Assembleia Legislativa junto à comunidade e ao governo do Estado para a tratativa desse tema. Então, fica delegada à bancada do Sul a condução do tema. Eu queria propor, já que o nosso coordenador está nos acompanhando da bancada do Sul, que a gente agendasse uma reunião com a bancada especificamente sobre esse tema, para que esse tema venha realmente à baila dentro do que você já tem de informações, até porque a maioria da bancada do Sul é da base do governo, então isso é muito fácil de resolver, acredito eu, né? Então a gente está aí para colaborar também com essa questão, mas a importância da participação da bancada e a gente juntos promovermos esse debate, tá? O deputado Tiago Zilli é o nosso coordenador e vocês podem se dirigir a eles para fazer essa agenda conjunta com os deputados da bancada. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Obrigado, Estejam à vontade. Obrigado. E eu devolvo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto para engatar a terceira, então. Sem problema. Assim, ó, eu e o deputado Rodrigo, eu e o deputado Napoleão, nós somos na bancada lá do Alto Vale. Nós temos obra já há 414, 20 anos. A gente já 118, Vocês estão trabalhando, Isso aí há 108, 15 anos. Presidente, então vamos discutir o requerimento. Eu não quis tomar a liberdade de orientar aqui o deputado Ivan, mas esse projeto, nós temos na ordem do dia 2 requerimentos, é isso? O requerimento do deputado Marquito e esse requerimento do deputado Tiago Zilli extra pauta, é isso? Isso. Além do projeto de lei 0229, que está sobre a relatoria do deputado Nilson Berlanda. Perfeito? Eu não tenho nada a discutir sobre o requerimento do deputado Tiago Zilli. O deputado Napoleão já fez, o deputado Ivan Nats já fez aqui uma excelente defesa da sua tese e do seu conhecimento. Deputado Ivan Nats, mais algum questionamento? É que se nós, desculpa, se a gente não votou o projeto de lei ainda, se não há... Não, é o início da tramitação. Ah, o início. É um requerimento. A proposta do deputado Tiago Zilli ele apresentou uma minuta. Ah, sim. E o requerimento dele, então, é para que esta minuta possa vir a ser de autoria conjunta da Comissão de Assuntos Municipais. E tem relator dessa... Não, ele nem está protocolado ainda. Então, só registro as minhas observações para que a gente não tenha, no intuito de ajudar, Perfeito. Inviabilizar, né? É o início de tramitação. Eu acredito que o projeto mais adequado seria o que simplifica, no seguinte sentido: os limites serão estabelecidos a partir da aprovação das câmaras municipais dos 2 municípios, acompanhado de cartas cartográficas, né,
que permitam estabelecer os limites. Acho que só esses 2 itens já vão atender significativamente o interesse da comunidade. E aí a gente passa o problema lá para a prefeitura, para os vereadores, que de fato o problema é deles, né? Eles é que têm que entrar no consenso e resolver. Então é isso, senhor presidente. Mas Fica muito registrado obrigado. o posicionamento. Só faço o registro com o objetivo de ajudar. Perfeito, perfeito. E como eu disse, né, é uma minuta. Ainda será protocolado, aí inicia a tramitação, e aí temos todo o espaço aí do debate legislativo, né, com emendas, substitutivos, enfim, para adequação da matéria. Mais algum deputado quer se manifestar? Eu quero tratar aqui de um tema, apenas a título de comentário. O Vale Europeu, o Médio Vale do Itajaí, está muito preocupado com uma situação a respeito do Hospital Oasi de Timbó. A gestão do hospital, numa nota oficial, informou que no dia 1º de junho vão ser descontinuados os atendimentos em várias especialidades: obstetrícia, pediatria, ortopedia e cirurgia geral, tanto de média quanto de alta complexidade em regime de urgência e emergência. Ou seja, né, acaba prejudicando o atendimento pronto e próximo da população local em especialidades importantes. O Hospital Oasi de Timbó hoje tem uma das melhores estruturas físicas da região do Médio Vale do Itajaí, inclusive com leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátrico e adulto. E nós sabemos o desafio exatamente do acesso a leitos de UTI, sobretudo das UTIs neonatais e pediátricas. Então é um hospital muito bem adequado, muito bem equipado, com um corpo clínico e técnico de excelência. Nós, no Vale do Itajaí, no Médio Vale do Itajaí, já não temos um hospital regional. É a única região, a única macro-região de Santa Catarina que não tem um hospital regional. E a reivindicação do Vale do Itajaí é exatamente não ter um hospital regional. O Médio Vale não quer um hospital público regional. Nós queremos fortalecer exatamente os hospitais filantrópicos, comunitários, que atendem a nossa região. A rede filantrópica, a rede comunitária de hospitais da nossa região atende bem a comunidade, com mais eficiência, com menos custo para o Estado. Então a reivindicação da região não é se construir um hospital público regional. Nunca foi. O que nós queremos? Apoio à manutenção e ampliação do trabalho dos hospitais já existentes, das estruturas já existentes, como é o caso, por exemplo, do Hospital Oasi. Então, o Vale é a única macro-região do Estado que não tem um hospital regional e o que se espera, no mínimo, é a manutenção e ampliação das perspectivas de trabalho desses hospitais. Portanto, o nosso clamor aqui é que o Estado precisa urgentemente buscar uma solução em conjunto com o Hospital Oasi para que esses serviços não sejam encerrados. Imagine o seguinte: nós temos 6 municípios que são atendidos nessas especialidades pelo Hospital Oasi de Timbó. Timbó, Rodeio, Rio dos Cedros, Dr. Pedrinho, Benedito Novo, Ascurra e Pomerode. Então, se o Hospital Oasi realmente deixar de atender essas especialidades, moradores de 6 municípios vão sobrecarregar a regulação do Estado para serem encaminhados para outros hospitais ainda mais distantes das suas regiões e trazendo ainda mais demanda para hospitais que já têm aí o seu atendimento sobrecarregado. A gente tem que somar e não diminuir. E esse é o clamor ali do Médio Vale do Itajaí. Os nossos hospitais precisam crescer e não diminuir de tamanho. Então, nós vamos aí no tempo hábil e adequado buscar informações sobre isso, apresentar um requerimento na Assembleia Legislativa sobre quais são os planos da Secretaria de Estado da Saúde para buscar uma solução imediata. Se já houve negociação com o Hospital Oasi, se existe alguma maneira dessas especialidades continuarem a sendo atendidas e se realmente esse contrato for descontinuado, o que vai acontecer e qual caminho o Estado vai dar. Santa Catarina tem pressa, dia 1º de junho está aí, são 6 municípios que não podem ficar sem atendimento e, portanto, fica aqui esse registro de necessidade urgente de uma resposta e de uma solução para esses 6 municípios. Deputado Napoleão, queria fazer uma observação com relação ao Hospital Oasi. O que acontece de fato? Esse problema que está acontecendo lá no Oasi não é um problema do Estado de Santa Catarina, não é um problema da Secretaria de Estado de Santa Catarina. O governo municipal, o prefeito municipal, o Buzzi, ele decidiu romper um convênio que havia com o Hospital Oasi e contratar um novo instituto que vai fazer atendimentos lá na UPA, na UPA de Timbó. Então, o que acontece? Alguns serviços que eram pagos pela Prefeitura de Timbó deixam de ser pagos porque a Prefeitura de Timbó vai pagar esses mesmos serviços através do serviço que vai prestar nesse novo sistema de modelo, que é o sistema de gerenciamento próprio, através da... Se eu não me engano, é uma UPA, uma unidade de saúde lá no município de Timbó. Então, o que acontece? O Hospital Oasi perde esse valor,
perde esse valor, e aí reclama pela ausência do valor, obviamente, que vinha do município, mas ele também perde demandas, porque as demandas que ele prestava passarão a ser prestadas pelo hospital, o novo sistema de saúde do município de Timbó. Aliás, muito mais barato. Se estima uma economia mensal de R$700 mil por mês. Então, esse é o grande problema lá. O Hospital Oasi reclama da redução de recursos, mas não fala que também vai ter redução de prestação de serviço. Então, esse é o grande desafio lá da gente encontrar um mecanismo de que a comunidade não seja prejudicada. Mas, de fato, a ação do prefeito de Timbó, o Buzi, é extremamente econômica, vai atender com mais tranquilidade a comunidade lá de Timbó e vai prestar o serviço com muito mais eficiência. Hoje, a Prefeitura de Timbó paga o atendimento de toda a comunidade regional ali. Supre, né, o atendimento de toda a comunidade regional, como é em Blumenau também, como é aqui nos outros municípios. Então, se estima uma economia para o município de Timbó. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque o Oasi deixa de receber valor, mas também deixa de prestar serviço. Eu concordo com o ponto de vista do deputado Ivanates. Então, existem dois planos, né? Existe uma questão que é municipal, né? E aí a autonomia do município para sua decisão e entender a melhor forma da tratativa do pronto atendimento. Então, o pronto atendimento deixa de ser no Hospital Oasi e passa a ser na unidade própria do município de Timbó, né, conveniada da forma como o município deseja. Então, isso está no campo da livre autonomia do município para a sua melhor decisão do âmbito da sua população no que diz respeito ao pronto atendimento. A consequência é que, fruto desta decisão municipal, vai ter um impacto aí diz respeito ao Estado, né? Aí o hospital anuncia, então, bom, fruto disto, né, nós deixamos de atender 6 especialidades, e aí 6 municípios ficam com isso descoberto. Essa demanda volta para o Estado, e aí o Estado precisa, sim, dar um encaminhamento. E Timbó tem uma estrutura, né, que é um hospital adequado, que pode prestar esse atendimento. Então, do ponto de vista do pronto atendimento, né, que o município decidiu fazer por si, isso se respeita à autonomia do município, ok, cada um, né, enfim, defende a sua posição. A questão que daí regionalmente preocupa é esses seis municípios, do ponto de vista das especialidades, e, por exemplo, nas UTIs que tem no Hospital Oasi, neonatal, pediátrico, como é que vai se dar esse atendimento, já que, fruto disso, o hospital disse que dia 1º de junho não atende mais essas especialidades. Então, essa é a nossa preocupação, com o atendimento da comunidade regional, até para também não sobrecarregar outros hospitais da região que também já estão sobrecarregados de atendimento. Então, não deixar uma estrutura ociosa, né, sendo que ela pode realmente bem atender a população. Esse é o ponto de vista e vamos cobrar o melhor entendimento, para que o município, sim, né, de Timbó, execute a sua autonomia, né, com liberdade e possa garantir o pronto atendimento da sua população, mas que também os 6 municípios da região possam ter mais perto das suas residências uma condição de bom atendimento. Perfeito. Não havendo mais debates aqui na Comissão de Assuntos Municipais, né, eu declaro encerrada aqui a presente reunião.